A minha hipótese é mídia social, um estudo das relações dos padrões de beleza com os transtornos alimentares. Você pratica atividades físicas diariamente? Diariamente. Eu faço academia, aí na academia eu faço um tanto de vários tipos de atividades, zumba, circuito, boxe. Natação, caminhada. Quais são os cuidados que você tem na hora de escolher um produto? Eu olho muitas vezes a quantidade de gordura, carboidrato, proteína, índice glicêmico. Eu procuro comer menos gordura, doce quase nenhum, né? Deixo para comer as coisas mais calóricas no final de semana. Você está satisfeita com o seu corpo? Não, ainda não. Se você pudesse mudar, o que você mudaria? Com certeza tiraria a barriga. Eu acho que a gente nunca está satisfeito, né? Eu quero melhorar ainda. Satisfeita totalmente não, né? Se pudesse mudar uma coisinha, eu mudava. A gente sabe que os padrões de beleza são mutáveis, né? Eles vão mudando, etc. Isso faz parte de um desenvolvimento normal, né, da sociedade. Mas qual que você acha que é, de fato, a relação entre as mídias sociais e a determinação de qual que deve ser o padrão de beleza? Bom, ainda o processo ainda está um pouco em desenvolvimento, né, o projeto, e eu acho que um pouco dentro da mídia social, que no caso é o Facebook, que eu estou analisando, ele mostra que ainda tem um grande culto ao corpo magro, né? Isso é visível nos posts, então a pessoa pensa o tempo inteiro em querer emagrecer, em querer ter uma vida mais saudável. A própria empresa, o mercado em si, eles não estão, agora que está começando a moda plus size, mas antigamente, há uns década de 40, não tinha isso, não existia isso. Eu acho que o limite entre a mídia falar sobre as coisas e a mídia fazer alguma coisa se configurar como a verdade, ele é difícil de entender mesmo, ele é tênue. Eu sei que o assunto tem muito a ver com a criação de estereótipos, de imagens, que vão ser imagens que vão definir as expectativas das pessoas, principalmente com relação ao assunto beleza. Mas eu não gosto de pensar que a mídia está dando para a gente um modo de viver. Ela está oferecendo, e principalmente hoje, que há meios que dizem absolutamente tudo, né? A gente tem programas de televisão ou programas ou seriados que falam de pessoas de um ponto de vista por exemplo, dessa questão da beleza, de um ponto de vista da saúde. A gente tem meios que falam do ponto de vista da estética. Eu acho que tem um papel muito grande também o que a gente escolhe ver. Eu gosto de pensar que é um movimento duplo, assim. Tem a mídia e tem a gente assistindo e a gente decidindo o que a gente vai ver, né? Como a gente vai receber o que está sendo proposto. Eu acho que percebendo desse modo, a gente tem mais poder. Bom, eu imagino que isso deve ser quase que uma relação direta com as próprias revistas de moda, com a própria indústria da passarela, né, por assim dizer. Você tem os modelos de moda que são modelos necessariamente magras, né, e isso induz alguns distúrbios, né? Sim. Que é uma coisa que a gente sabe muito, mas eu sei que você está interessado num outro tipo de distúrbio, né? Não é o distúrbio tradicional, né? Não é a bulimia, não é a anorexia, né? Mas você está interessado num outro tipo de digamos, fenômeno que está acontecendo e que está surgindo e ficando cada vez mais evidente agora, né? Sim. Que seria, no caso, seria a ortorexia, né? Que é um termo novo. Ele vem vindo junto com outro termo que é a vigorexia, né? Que são dois termos novos. A ortorexia são pessoas tão obcecadas quanto chega a ser um transtorno alimentar,
né? E quem descobriu isso foi o Steven Bretman. E ele mostra no seu livro que esse distúrbio é uma pessoa obcecada por consumir uma coisa saudável. Ortorexia, que é o que recentemente tem sido mais divulgado na mídia, é a tentativa, é a busca de se comer uma alimentação adequada do ponto de vista de quem tem esse problema. O que seria esse adequado, né? Uma alimentação extremamente saudável, livre de corantes, de gorduras, se possível, né, orgânico. Então, uma pessoa que ela realmente está nesse quadro, né, apresenta esse quadro, ela vai ao supermercado, ela lê os rótulos, né, ela tem assim uma obsessão pela comida natural. Agora, qual que é a relação que você está pensando entre o estudo que você vai fazer sobre isso no Facebook, né? Eu sei que naturalmente deve haver uma espécie de congregação de pessoas que têm a mesma coisa ou que acham que é assim que tem que ser. Como é que isso, você está verificando isso? Eu estou olhando no grupo, que é um grupo chamado Ortorexia, reabilitação de pessoas que são veganas também, está dentro do grupo. E eles postam muita coisa assim, receita, falou assim, gente, segue essa receita aqui, essa receita é 10, você vai ficar bacaninha, você não vai se sentir mal, seu organismo vai ficar legal, você vai ficar bacana. E aí o meu olhar é justamente dentro desse grupo, e já entrei em outros grupos também de ortoréxicos. Tem um que é 17 mil. São 17 mil pessoas que pertencem a um grupo de ortoréxicos. Já é uma epidemia, então, isso, mais ou menos. Eu acho que sim. Porque é curioso, né? Porque isso são grupos de suporte, não é isso? Eles se dão um suporte recíproco. Eles dão um dentro. suporte de, assim, olha, aconteceu isso comigo, essa receita aqui, essa salada, do jeito que eu preparei, eu não me senti mal, eu me senti bem, faz essa receita. Se sentir mal é uma espécie de culpa que a pessoa tem de comer? É uma espécie de culpa. Se ela, é aquela coisa, um dos posts que eu arrepiei assim na hora, a pessoa falou que se meu peso está vinculado à minha felicidade. Uau. Então, se meu peso estiver, se eu me sentir gorda, me sentir mal, eu vou me sentir, eu vou ser infeliz. As pessoas reconhecem o fenômeno como sendo um distúrbio ou elas, na verdade, se dão suporte no sentido de confirmar, corroborar que é assim que tem que ser mesmo, tem que comer certo? E o comer certo acaba virando uma doença? Tem metade. Tem pessoas que consideram que aquilo ali, comer certo, é uma doença, então fala assim, olha, cuidado para você não ficar muito bitolado, que você vai ficar mais doentia. E tem pessoas que não, comer certo é o certo. É o ideal de um nutricionista. O nutricionista fala isso, eu tenho que comer de 3 em 3 horas, eu tenho que tomar não sei quantos copos d'água. Você já chegou a observar se existe alguma tendência no sentido de se espalhar mais a ortorexia ou de se espalharem ou aumentarem os grupos de apoio no sentido de reabilitar essas pessoas? Bom, eu acho que a tendência, eu não posso ainda afirmar, né, mas eu acho que a tendência é tornar essa doença, vamos dizer, esse transtorno, mais relevante. No Google a gente vê que tem as pessoas buscam como ficar magra, uma dieta. O índice de buscas, por isso, é altíssimo, quer dizer, as pessoas estão querendo. Né? Isso não está só nos meios, isso está nas pessoas, as pessoas estão buscando isso. Mas o modo de abordar isso
é de responsabilidade não só das pessoas, mas dos meios. A semana passada, há muito pouco tempo, a Jennifer Lopez fez uma mega dieta, que ela está nessa dieta para ser uma mãe de 3 filhos, 2, não sei, e ser muito, muito magra aos 40 e alguma coisa anos de idade e manter um corpo que uma menina de 20 não tem, mas acha que deve ter. E aí, assim, vários médicos foram a público, os meios deram essa notícia e disseram assim, olha, os médicos estão dizendo que isso não é saudável. As pessoas deixaram de fazer porque o meio deu a informação. Então eu acho que essas fronteiras, elas são muito perigosas. A gente não deve nem demonizar os meios e nem também elogiar. Eu sei que você começou olhando a whey protein, né? E que é também um produto de consumo bastante amplo, bastante disseminado, né? Assim, entre as pessoas que frequentam as academias e tal, como suplemento alimentar, né? Sim. Ele é um suplemento na medida de que se supõe o quê? Que ele deixa as pessoas mais saudáveis, mais fortes, ele ajuda a intensificar os processos de melhorar a musculatura. Como é que a coisa é? Primeiro, ele tem o whey protein, ele tem dois viés. O primeiro, um lado negativo, se você o consome e não queima a caloria, ele faz o efeito contrário, ele te engorda. E o outro lado é que a maioria das pessoas que consomem é para gerar uma musculatura e uma força a mais. Você reparou se existe uma correlação entre o consumo de whey protein e esses grupos de ortoréxicos? E se existe uma relação do não consumo com o grupo de ortoréxicos? E se existe o fato dos ortoréxicos também serem adeptos do exercício físico? Os ortoréxicos, eles vão para a academia, malham, mas eles não, não consomem, não chega a consumir o whey protein, não. Eles não, parece que... Porque engorda o whey protein? Eu não sei se engorda ou se é o fato também da informação nutricional da coisa. Porque o ortorexo é uma pessoa muito bitolada a regras. Então, ele dissemina aquilo ali como se fosse um nutricionista tops do top de nutrição, assim. Geralmente as pessoas que têm algum tipo de transtorno alimentar, elas acham que estão certas naquele hábito que elas começaram a adquirir, né? Elas não veem que ali existe um problema, né? No caso da ortorexia, eu vejo mais que é muito para o controle da saúde. Elas acreditam que vão ser mais saudáveis, ter uma vida mais longa, né? Através desses novos hábitos alimentares. Quando eu penso no meu projeto, eu falo assim, o que leva um ortorexo a seguir um certo padrão? Será que a sociedade sempre impôs esse padrão? Será que sempre vai ter uma coisa imposta, uma coisa que não vai acontecer? Não existe uma possibilidade de quebrar um padrão, né, que você vê na moda, você vê um pouco isso em outros né, no campo da moda, barriga negativa, e por aí vai. Será que existe alguma forma de quebrar isso? Bom, é um dos questionamentos que às vezes eu me paro para... Você está querendo mesmo ver se consegue alguma luz a respeito sobre isso? Um questionamento que ao longo da minha dissertação, quando eu estou escrevendo o projeto agora, né, eu tô vendo, será que existe alguma fórmula que quebra isso? Eu falo assim, olha, você não precisa seguir esse padrão, você não precisa... Isso daí envolve talvez políticas, etc., que eu não sei se seria exatamente o nosso lugar. Mas uma coisa curiosa que a gente percebe
é que a linguagem, e já é uma coisa que já está ficando também uma espécie de lugar comum no estudo de comunicação, a gente perceber que a linguagem está ficando cada vez mais medicalizada, né? Estou falando linguagem geral, que as pessoas, por causa da circulação de informação, né? E por causa de fenômenos como o que os médicos agora chamam de Dr. Google, né? Que a pessoa consulta lá os sintomas que ela tem e ela faz o próprio diagnóstico e chega ao médico e pede o remédio X, né? E dando ao médico o lugar de ser uma espécie de mero escrevedor ou escritor de receita, né? Mas eu acho que esse processo de medicalização talvez tenha uma relação bastante próxima também com essas outras coisas que estão aí também, que você mencionou, assim, a ditadura da moda, né? Praticamente a obrigação de ser bonito, que é uma exigência da contemporaneidade, né? Assim, e uma uniformidade de aspectos, que as pessoas têm que ficar muito uniformes, todo mundo, né? Quem tem altura tal tem que ter o peso tal, quem tem, etc., esse tipo de coisa, né? Essa padronização excessiva, né? O uso exagerado da cirurgia plástica, etc., né? E essa medicalização chega ao ponto de, mesmo pessoas que não têm a menor instrução médica e tal, saberem, por exemplo, o que é a gordura trans, ou de tentar evitar a gordura trans e tal, porque falaram isso, né? Eu acho que aí talvez resida um perigo que a gente possivelmente vai ter que pensar também, né? De que maneira que essa linguagem vai se infiltrando na cabeça das pessoas, de forma que as pessoas acabam quase que acreditando nessas fórmulas infalíveis de ficar bonito, belo e, de uma certa maneira, aceitável, né, pela sociedade. Dar a informação pode ser um caminho para fazer com que a pessoa pense nisso que ela quer tanto. Isso que eu quero, será que eu quero tanto esse prato saudável, né? Porque isso faz parte do meu estilo de vida, que aí seria uma boa escolha. Ou eu quero tanto esse prato saudável porque eu tenho que ser magra, porque é assim que eu me valido, porque assim eu vou postar as próximas 20 fotos que vão me fazer ser um sucesso com um monte de gente que me conhece, um monte de gente que sequer me conhece, vai me achar muito legal, né? Isso é bem estranho, mas isso é um problema que as pessoas têm que enfrentar. Não adianta atribuir isso apenas aos meios, né? Se você se decide a enfrentar isso, você pode criticar os meios e extrair dele as informações que existem. Que tipo de resultado que você acha que você vai conseguir? Eu acho que eu vou conseguir identificar, pelo menos, o porquê que esses usuários, o que leva esses usuários, né, que estão inseridos nesses grupos, a terem esse tipo de comportamento, né, esse tipo de comportamento de pensar sempre na dieta o tempo inteiro. E eu acho que, em termos de resultado, eu acho que eu vou conseguir identificar alguma coisa nesses grupos. E para a comunicação, eu acho que vai ampliar o campo comunicacional, né, e ver alguma estratégia que talvez alguma empresa possa agir de alguma forma. Eu acho que possivelmente também, por trás dessa coisa toda, né, tem aquela pergunta assim, como é que a gente sabe que existe uma pressão social que vem desses lugares da moda e tal, mas mais do que isso, e talvez de uma forma mais insidiosa, mais traiçoeira, venha uma pressão de linguagem em si mesma, que é, por exemplo, o que as redes sociais costumam às vezes trazer, né? Por causa da própria pressão dos pares, por causa da comunidade de apoio recíproco, né? Assim, se eu estou fazendo isso e o fulano também está, então eu estou certo porque ele está certo, né? Esse tipo de coisa, e ele está certo porque eu estou certo, tem uma confirmação mútua via linguagem, né? Então as mídias sociais podem ser um aspecto de linguagem e de comunicação, né? Quer dizer, essas práticas comunicativas que têm uma relação muito estreita, possivelmente, com não só a manutenção dessas coisas, como
talvez, né, a própria disseminação dela e ampliação dela para fora dos limites do que seria considerado, talvez, esperado, né, dentro de uma população qualquer. Eu acho que nem em termos de resultado, eu acho que o projeto tem muito ainda a ganhar, né? É uma coisa nova, é uma coisa ainda que a comunicação tem que pensar, porque ela é um campo de influência muito grande, tanto online quanto offline, né? A gente é bombardeado por informações o dia inteiro, publicidades o dia inteiro, e a gente tem que filtrar aquilo, saber filtrar aquilo ali, o que é bom para a gente, o que não é. E às vezes eu vejo que que os grupos eles não conseguem ainda filtrar o que é bom. É porque a gente sabe que muitas vezes o informar acaba virando convencer, né? Eu acho que tem um fenômeno desse aí. Acaba que a pessoa ela não consegue impor perante os outros o que ela assim, concorda com tudo. Concorda com tudo, porque assim, se eu não concordar, eu vou ser mutilado, excluído e por aí vai. Então, assim, Bárbara, no fundo, então, assim, ainda tem um caminhozinho para percorrer, mas eu acho que está bastante claro aí, né, esse papel que a gente tem que ter na academia, o lado acadêmico da comunicação, que tem que ter esse papel de levantar essas dúvidas, né, e não simplesmente usar a técnica de uma maneira meio impensada. Eu acho que todas essas mídias são absolutamente sensacionais do ponto de vista do seu funcionamento, etc. Mas, como tudo mais, né, toda bênção também vem acompanhada de alguma maldição, né? Então a gente tem que ver de que forma que a gente pode estudar isso e de forma a entender exatamente como é que esses processos de fato ocorrem, né? A gente vai ter que, né, a trajetória ainda é longa. É isso.